Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se não estiver, mesmo assim, nós estamos aqui com força e fé para estudar, para alcançar os objetivos e os sonhos, não é? Meu nome é Daniele, sou a professora Dani, né? Como todo mundo me chama. E é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e poder contribuir, né? Para a sua aprovação, para o seu crescimento, para o seu conhecimento. Bom, nós vamos hoje de dicas aqui no Monster. Gravamos dicas aqui da PC de Minas Gerais, investigador, né? E a forma mais prática da gente fazer isso é avaliando, né? Analisando outras provas de concurso, quais são as matérias de disciplinas assim que a banca mais gosta de cobrar, que a banca mais exige de vocês. É a forma mais prática da gente estudar aqui as dicas e dicas preciosas para você, para o seu concurso, é através de questões. Então, o Monster preparou para vocês um apanhado, né, de questões da PC Minas Gerais, da última prova que nós tivemos em 2021. E dentro de cada questão, né, nós vamos estudar o que a banca exige de conhecimento do candidato. Então, dentro de cada questão, acredito que nós não vamos conseguir ver muitas questões, porém, cada questão tem tópicos preciosos que a gente pode aprofundar em conhecimento, tá bom? Então, é diante disso e com essa base de questões que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje de Direito Constitucional, tendo como base aqui a última prova da PC Minas Gerais de investigador, ok? Vamos nessa, pessoal? Pega aí o seu cafezinho, né? A sua fé e o seu café e vamos juntos nessa jornada para a aprovação. E não só aprovação, mas nomeação e posse, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com uma questão muito importante dentro do direito constitucional, a nossa amada Constituição Federal, não é? Que cai aí em todas as provas de concurso público, se não é a Constituição em si, é noções de direito, né? E sempre vem uma questão. Gente, eu fiquei surpreendida, assim, porque nós ministramos aulas aqui para vários níveis, né? Tanto de carreira policial, abre o site do Monster Concursos aí, você vai ver, tem carreira policial, carreira de tribunal. Então, eu fiquei admirada o quanto eles são exigentes mesmo, né, no direito constitucional. E muitas vezes eles misturam o direito constitucional com o direito administrativo, com organização da Polícia Civil, estrutura organizacional da Polícia Civil, direito constitucional com direitos humanos. Então, nós vamos ver tudo isso aqui, tá bom? E eu espero que eu possa, né, te trazer aí uma bagagem boa de conhecimento para que você some, né, conhecimentos. E é assim que ao longo da jornada, da trajetória aí de concurseiro, que não é fácil, mas é assim mesmo, você vai somando conhecimentos e vai chegar uma hora que você vai ser aprovado, nomeado e vai tomar posse no seu cargo, tá bom? Vamos lá. Nossa primeira questão aqui, ela diz assim: quanto à Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar que... Gente, apesar dessa questão trazer aqui um questionamento específico sobre a Constituição de Minas Gerais, mas nós sabemos que as constituições dos estados, elas, por simetria, elas prevêem o que a Constituição Federal descreve, né, dispõe. Então, apesar de estar aqui especificado o Estado de Minas Gerais, nós podemos ver várias coisas aqui dentro desses tópicos, dentro daqui, ó, da questão da disposição A, B, C e D, várias coisas que estão na Constituição de Minas Gerais, mas por simetria da Constituição Federal, ok? Então,
eu peguei essa questão aqui que nós vamos ter muita base na Constituição Federal, toda base na Constituição Federal. Então, ainda que você não seja, né, de Minas ou não vá prestar esse concurso para Minas Gerais, nós vamos aqui estudar tópicos sobre a Constituição Federal e, por simetria, está na Constituição de Minas Gerais. Você pode adquirir o conhecimento tranquilamente, tá? Gente, nós sabemos, só uma pausa aqui, nós sabemos que a PC de Minas Gerais ainda não abriu o concurso. Porém, você me pergunta assim, professora, eu vou esperar o edital, não é o que muita gente faz, é o que a boiada faz. Professora, eu vou esperar o edital abrir para eu poder estudar especificamente as disciplinas que irão ser cobradas. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Sabe por quê? Existem disciplinas que são básicas de um edital de concurso. Então, o direito constitucional, o direito administrativo, não é? O direito civil um pouquinho, processo civil em muitos concursos de tribunais. Agora, falando de carreira policial, você, direito penal, processo penal, ainda mais para PC, não é? Polícia Civil, investigador. Vai cair, gente, vai cair. Não precisa você esperar um edital sair para isso. Se você começar a estudar desde agora, você vai estar à frente de muitos outros candidatos, né? Sua aprovação, sua nomeação, sua posse vai ser muito mais rápida do que a de outros candidatos. Então, você não quer só ser aprovado, você quer ser aprovado, ser nomeado e tomar posse do seu cargo, não é? Então, desde agora, né, já vai aí se preparando, tá bom? E essas dicas são para isso, para já te preparar para o que mais é cobrado. Vamos lá. Então, dentro da Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, e nós já dissemos que, por simetria, vem da Constituição todas essas alegações aqui, essas afirmativas aqui. Vamos ver quais estão erradas e qual está correta e por quê, né? Por que está errado e qual é a questão, o tópico aqui correto. Vamos lá. Letra A diz assim: dentre os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição do Estado de Minas Gerais, temos a preservação dos interesses gerais e coletivos. Pessoal, isso aqui, olha só, a preservação dos direitos, aqui a preservação dos interesses gerais e coletivos. Preservação dos interesses gerais e coletivos. Isso é um princípio estabelecido pela Constituição de Minas Gerais? Interesses gerais e coletivos? Não, pessoal. Isso aqui, essa parte aqui é a parte que está errada nessa questão. Olha, a Constituição Federal, a nossa Carta Supra Magna, ela prevê alguns princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Quais são os direitos e garantias fundamentais? Vamos ver aqui, vou colocar para você. Vamos escrever aqui, A Constituição, no artigo 5º, diz sobre os direitos e garantias fundamentais. E a questão, pessoal, queria saber exatamente isso. Olha só. Vou colocar aqui para você, Direitos e garantias fundamentais. A questão exigia do candidato saber sobre direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição do Estado de Minas Gerais. Todavia, por simetria, a Constituição do Estado de Minas Gerais prevê exatamente os mesmos direitos e garantias que a Constituição Federal. Vamos lá escrever isso para a gente fixar? Então, vamos. A Constituição Federal, olha só. Opa! A Constituição Federal
a Constituição Federal de 88 e nós já tivemos questões, pasme você, perguntando de que ano é a nossa Constituição Federal. Então, pessoal, na hora de escrever, não vamos ter preguiça não, tá? E nem na hora de ler. Ó, a Constituição Federal de 88 prevê direitos. Eu vou abreviar aqui, mas é bom você escrever tudo, tá? Direitos e garantias fundamentais. No título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, estão incluídos Vamos lá aqui de novo, ó. A Constituição Federal de 88 prevê direitos e garantias fundamentais. E dentro dos direitos e garantias fundamentais, nós temos os direitos sociais, nós temos direitos, deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos, direitos políticos e os partidos políticos. Então, pessoal, quando uma questão te pergunta sobre direitos e garantias fundamentais, ela quer saber sobre tudo isso aqui que nós escrevemos, sobre direitos e deveres individuais e coletivos, sobre os direitos sociais, sobre os direitos de nacionalidade, sobre os direitos políticos e sobre os partidos políticos. Então, a questão nos perguntava se, olha só, a questão nos dizia assim: os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição do Estado de Minas Gerais, nós temos a preservação dentro desses direitos e garantias, os interesses gerais e coletivos. Nós temos, gente, dentro aqui dos direitos e garantias fundamentais, direitos, os interesses gerais e coletivos, como direito e garantia fundamental? Não, nós não temos. Olha só, o nosso primeiro tópico aqui, que está disposto no artigo 6º da Constituição Federal, ó, artigo 6º, ele prevê direitos, deveres individuais e coletivos. Então, nós não temos a previsão de interesses gerais e coletivos. A palavra interesses gerais é o que fez dessa afirmativa uma afirmativa falsa, porque o que nós temos é direitos, deveres individuais e coletivos, como direitos e garantias fundamentais. E o artigo 4º,
da Constituição do Estado de Minas Gerais. Eu vou ler aqui para vocês, mas se vocês puderem abrir aí, né, a sua Constituição do Estado de Minas Gerais, ou até mesmo no Google, né, você consegue baixar aí a Constituição de Minas Gerais. Ela descreve assim: o Estado assegura no seu território e nos limites de sua competência os direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal da República confere aos brasileiros e estrangeiros. Então, a Constituição do Estado de Minas Gerais diz que confere os mesmos direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal prevê. Então, é exatamente o que dispõe aqui a Constituição Federal, é o que a Constituição do Estado de Minas Gerais prevê, né? Garante. Então, nós temos dentro, aqui você não pode esquecer, tá, pessoal? Olha só. Dentro de direitos e garantias fundamentais, nós temos todas essas previsões aqui: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, ok? Então tá. Vamos lá. O que dispõe aqui a nossa afirmativa B? Os cargos, funções e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei. O que vocês acham, pessoal, dessa afirmativa aqui? Os cargos, empregos e funções públicos são acessíveis aos brasileiros natos? E apenas aos brasileiros natos? Não, né, pessoal? Então, vamos marcar o que está errado aqui nessa afirmativa? Exatamente isso aqui, ó. Aos brasileiros natos. Os cargos, funções e empregos públicos, eles são acessíveis aos brasileiros natos. Porém, não é só aos brasileiros natos. Nós sabemos que a Constituição Federal nos permite, né, alguns cargos específicos poderem ser executados, né, por estrangeiros também. Então, vamos lá anotar? Olha só. O artigo 37, inciso 1º. Vamos lá fazer o nosso esquema aqui do coração. Artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal prevê cargos, empregos e funções públicas para os brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros. Assim como os estrangeiros, na forma da lei. É isso que dispõe o artigo 37, inciso 1º da Constituição. Se você for no artigo 207 da Constituição Federal, um pouco embaixo que é melhor, né? Se você for no artigo 207 da Constituição Federal, também 207 da Constituição Federal, ela vai dispor, esse artigo vai dispor que os estrangeiros podem atuar nos cargos de professor, técnico e cientista. Então, olha só, você vai colocar aí no seu esquema. Os estrangeiros podem atuar cargo, emprego ou função pública como professor, técnico, cargo técnico
ou cargo científico. Então, o 207 da Constituição prevê que é facultado, né, às universidades admitir professores, técnicos e cientistas, pessoas que podem ser estrangeiros, em cargo, emprego ou função pública. Existe essa limitação aqui, tá? Então, brasileiro, cargo, emprego e função pública, ok. Estrangeiro, cargo, emprego e função pública, como professor, técnico ou científico, ok? Diante da Constituição Federal e por simetria a Constituição do Estado de Minas Gerais é a mesma coisa. Joia, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que de mais importante tem nesse artigo 37. Você vê muita coisa importante aqui no artigo 37 da Constituição Federal dentro de direito administrativo. Por quê? Esse artigo 37, ele dispõe sobre a administração pública, né? Então, como funciona a administração pública? Então, você vê ele muito bem especificamente dentro de direito administrativo. Agora, você pode ver que uma questão de direito constitucional já pegou a área de direito administrativo. Tá vendo como eles estão aperfeiçoando a forma de cobrar as coisas, né? A forma de nos confundir, a forma de exigir o conhecimento do candidato, né? Então, é preciso, gente, muito esforço mesmo. Eu fiquei muito admirada, achei muito difícil, né, a prova de 2021. Mas se você se preparar, você vai conseguir, vai alcançar. Então, vamos ver aqui, dentro do artigo 37, o que mais de importante nós podemos ver? Nós podemos ver aqui, dentro do artigo 37 também, sobre princípios. Princípios que regem a administração pública direta e indireta. Princípios. E é aquele conhecido, né, pessoal? Aquele conhecido LIMP. Você já deve ter visto. Já deve ter ouvido, claro, o LIMP, né? Famoso mnemônico aí do LIMP. O artigo 37 da Constituição Federal, o caput, dispõe assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios da legalidade, é o nosso L, impessoalidade, é o nosso I, moralidade, o nosso M, publicidade, o nosso P, e eficiência, o nosso E. Então, tá aí o nosso mnemônico para você não esquecer sobre os princípios que regem a administração pública. E você vai ver sobre cada um deles mais especificamente dentro de direito administrativo, tá bom? Por hora, nós vamos dizer aí o nosso LIMP. O inciso 1º do artigo 37 fala exatamente o que a gente já tinha disposto aqui, sobre os cargos, empregos e funções públicas. O inciso 2º vem falar que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Então, vamos falar aqui da aprovação. Aprovação, cargo, emprego ou função. Então, para ser investido aqui, ó, vamos puxar uma setinha aqui, nos cargos, emprego ou função pública, depende de aprovação em concurso público. Aprovação em concurso público. De que, pessoal? Ó, provas ou provas e títulos. Ok? Concurso público de provas ou provas e títulos.
Aí vem completando, ó, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma previstas em lei. Aqui, pessoal, nós temos uma ressalva. Vamos colocar aqui, ó, uma ressalva aqui. A regra é essa aqui. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Porém, nós temos aqui uma ressalva onde não vai precisar de aprovação em concurso público, que são os cargos comissionados. Então, cargo em comissão não precisa de aprovação em concurso público. Quais são os cargos de comissão? Você não precisa saber especificamente, você só precisa saber que eles são aqueles de livre nomeação. Livre nomeação e livre exoneração. Ok? Qual é o prazo, pessoal? Qual é o prazo de validade de um concurso público? A Constituição Federal prevê que os prazos o prazo do concurso público é até 2 anos. Até. E eu quero que você ressalte aí, coloque em negrito, sublinhe esse até. É até 2 anos. Então, pode haver um concurso público com prazo de validade de 1 mês, de 2 meses, de 6 meses, de 1 ano? Pode. Ele pode ser até 2 anos, ok? O prazo de validade é até 2 anos, prorrogado uma vez, aqui ó, prorrogável uma vez, prorrogável uma vez, igual, por igual período. Então, se no edital vier que o concurso público ele tem prazo de validade de 1 ano, ele vai poder ser prorrogado por mais 1 ano, que é um período igual, ok? Então, tá. Até aqui tudo bem, né? Até aqui tudo bem. Então, se a sua prova dispor lá assim, prazo de validade de concurso é de 2 anos, tá errado, tá bom? Tá errado, porque é o edital que vai prever isso. Ele pode ser até de 2 anos. O que a Constituição prevê e estabelece é um limite de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, certo? Até aqui, pessoal, tudo bem. Agora nós vamos entrar aqui numa questão muito bonita de se ver e muito ruim de estudar, gente. Porque você lê esse artigo aqui, você não entende nada. Olha só. O inciso 4º do artigo 37. Durante o prazo improrrogável, e eu vou falar aqui de novo para você memorizar que não é durante o prazo prorrogável, olha só. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então, aqueles convocados durante o prazo improrrogável, olha só, aqueles aprovados, né? Durante o prazo improrrogável, eles terão prioridade em relação aos outros. O que isso aqui quer dizer? Não entendi nada, professora. Vamos lá. Qual que é o prazo improrrogável do concurso público? Vamos dizer, eu vou te dar aqui um exemplo que aí fica mais fácil de fixar. Vamos dizer que normalmente
Um concurso público, ele tem prazo de validade, vamos dizer aqui, ó, a validade prevista no edital lá do concurso foi de 2 anos, certo? Esse prazo aqui de 2 anos, ele é prorrogável ou improrrogável? Esse prazo aqui, ele é prorrogável. Ok? É o que nós dissemos aqui em cima. Passou os 2 anos e a administração decidiu prorrogar esses 2 anos aqui de validade. Por mais quanto tempo? Por período igual, não é? O que dispõe o inciso anterior, prorrogou por mais 2 anos. Então, aqui, ó, mais 2 anos. Esse prazo aqui de prorrogação, ele é o prazo improrrogável. Por quê? Não pode ser prorrogado novamente, ok? Então, esse aqui é o prazo improrrogável. Ficou horrível, mas você está entendendo. Mais 2 anos aqui. Então, o prazo prorrogado, esses 2 anos aqui, aqueles que foram aprovados, né? Durante esse prazo aqui, improrrogável, eles terão prioridade em relação aos outros aprovados no outro concurso. Porque, olha só, durante esses 2 primeiros anos aqui, ó, deixa eu colocar outra caneta. Durante esses 2 primeiros anos aqui, não pode haver nem outro concurso público. Mas durante esses 2 anos aqui, ó, de prorrogação, pode haver, tá, pessoal? Pode haver novo concurso público com novos aprovados. Só que, se a administração prorrogou o período do concurso, mesmo havendo novo concurso e novos aprovados, aqueles que foram aprovados no primeiro concurso terão prioridade em detrimento dos outros, ok? É isso que dispõe esse inciso aqui. Durante o prazo improrrogável, que é esse prazo aqui, os aprovados no concurso público terão prioridade em detrimento dos outros aprovados, ok? Belezinha. Vamos lá. O inciso 6º, ele é de muita importância para você. Diz assim: é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E o 7º também, que diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Gente, mas nós sabemos aqui que a Constituição Federal, no artigo 142, inciso 4º, proíbe ao militar o exercício de greve e sindicalização. Então, está lá previsto no artigo 142, inciso 4º, a vedação ao militar em relação ao exercício de greve e sindicalização. Então, vamos colocar isso aqui? Vamos puxar aqui outra setinha. Você se organize aí, tá, pessoal? No seu caderno, vamos colocar aqui, ó. Direito de greve e sindicalização. É proibido. Olha só, proibido. Eu gosto de fazer uns esquemas assim com coisas fáceis depois de rever. Proibido ao militar. Professora, mas polícia civil não é polícia militar. Porque quando a Constituição Federal prevê aqui polícia militar, aos militares, na verdade, ela está dizendo do militar mais Corpo de Bombeiros Militar. Ok? Isso é o que dispõe a Constituição Federal, gente. É vedado ao militar o direito de greve e sindicalização. Porém, sindicalização. Porém, pessoal, agora eu trago uma notícia aqui importantíssima para você, principalmente aqui porque nós estamos falando da Polícia Civil, não é? O STF
o STF julgou, aqui ó, STF, vou colocar aqui, STF, no informativo 860, declarou que se estende a todos os servidores que atuam na área de segurança pública. Essa vedação ao direito de greve e sindicalização, ela se estende através do informativo 860 do STF, se estende essa proibição a todos os servidores que atuam na área de segurança pública. Então, vamos colocar aqui bem grandão. Todos que atuam na área de segurança pública. Tá bom? Então, PC, PM, Corpo de Bombeiros, PP, Polícia Penal, pega até os guardas municipais, tá bom, pessoal? Tá todo mundo nesse balaio aqui, tá todo mundo proibido, né, de exercer o direito de greve e de sindicalização, ok? Então tá, de acordo com a Constituição Federal, é vedado aos militares exercer o direito de greve e sindicalização. Porém, o STF, por extensão, já tô bolando aqui uma pergunta. O STF, por extensão, proíbe a todos da área de segurança pública esse exercício de greve e de sindicalização. Ok? Beleza. Vamos ver mais aqui? Vamos voltar aqui à nossa questão? Faz um print aí dessa tela bonitinha que nós montamos aqui, ou então aperfeiçoa ela aí no seu caderno, dá uma pausa na aula e aperfeiçoa aí no seu caderno um esquema bem bacana para colaborar aí para a sua revisão. O que dispõe aqui? Então, nós vemos aqui, ó, letra A está falsa, letra A não é, letra B também não é. E letra C dispõe assim: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. O que vocês acham, pessoal? Tá bonitinha demais, não tá? Olha só. Essa aqui é a nossa afirmativa correta. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. É exatamente o que dispõe a nossa Constituição Federal no artigo 37, que dispõe da administração pública, no inciso 12. Né? E por simetria, a Constituição do Estado de Minas, a mesma coisa, no artigo 27, parágrafo 2º, ok? É exatamente o termo, a letra de lei, né? O que dispõe lá. Agora, dentro desse tópico, nós temos muita coisa interessante para ver e muita coisa que pode confundir a sua cabeça. Então, vamos lá, vamos tentar fazer um esquema bem bonitinho aqui a respeito de vencimento, remuneração e subsídio. Coisas que você não pode confundir, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, vencimento. Opa! Vencimento. Vencimentos versus remuneração. Tem que fazer um curso de caligrafia, gente, para essa tela. Senhor. Mas vamos lá. Remuneração
versus subsídio. O vencimento, a remuneração e subsídio são coisas distintas na lei. O vencimento, você vai colocar aí que os vencimentos é a retribuição pelo exercício do cargo, retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, porém, sem acréscimos, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Vou fazer um esqueminha mais fácil, né? É a retribuição pecuniária sem acréscimos. Peraí, pessoal. É a retribuição pecuniária, os vencimentos é a retribuição pecuniária sem acréscimos, ok? A remuneração, você vai gravar assim, ó, a remuneração, ela é grandão. Toda hora a gente assassina o português aqui, né? A remuneração, ela é grandona, ela tem uma extensão maior. Então, a remuneração, grandão, com extensão, ela prevê todas as formas de rendimento. Todas as formas, vamos colocar assim, ó. Todas as formas de rendimento e vantagens. Tá bom? Remuneração, grandão, se estende, né? Tem extensão de todas as formas de vencimento e vantagens, né? De rendimento e vantagens. Os subsídios, vamos ver aqui os subsídios, você vai gravar que é a percepção aqui, a retribuição em parcela única, tá bom? Quando a legislação ou quando a questão te falar de subsídio, você vai gravar que o subsídio, ele é parcela única. A remuneração, grandão, é todas as formas de rendimento e vantagem. E os vencimentos é a retribuição pecuniária sem acréscimos, ok? Então, tá bom. Primeiro nós vimos aí essa diferença e vamos ver aqui. O inciso 7º fala sobre os vencimentos. Aí o inciso 7º diz assim, ó. Os vencimentos, não a remuneração, os vencimentos. Vamos, gente, colocar cada coisa no seu quadrado, tá? Porque na hora da prova, a banca, ela vem misturando essas coisas aqui mesmo. Aí depois ela põe remuneração no lugar que é vencimento, põe subsídio no lugar que é remuneração ou vencimento, tudo para confundir você. Então tá, os vencimentos, o inciso 7º, que é aquela nossa afirmativa lá verdadeira. Os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não pode, Poder Legislativo, Poder Judiciário não pode ser maior do que os do Poder Executivo. Dá vontade de dar uma risadinha, né, gente? Porque na prática nós vemos que não é bem assim. Porém, é o que prevê a nossa Constituição Federal, tá bom? Poder Legislativo, Poder Judiciário, os vencimentos não podem ser maior do que os do Poder Executivo. E nós vemos exatamente o contrário na prática, né? Mas vamos lá, isso aqui pode ser tópico para uma outra aula, senão a gente vai gastar muito tempo aqui em coisa que não é tão importante para você.
sobre aqui os subsídios e os vencimentos. Existe uma regra, pessoal, que eles não podem ser vinculados. Então, vamos colocar aqui, ó, uma observação aqui. Vamos colocar de vermelhinho mesmo, ó, o subsídio e os vencimentos. Vamos colocar aqui, ó. A regra é que é vedada a vinculação ou equiparação. Aqui para os subsídios também é vedada a vinculação ou equiparação. Olha o que dispõe aqui o inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração do pessoal do servidor público. Então, a regra é que é vedada, né, a vinculação ou equiparação para fins de vencimentos e subsídios de qualquer remuneração, né, o que dispõe aqui. Porém, isso aqui, fala aqui para mim, se isso aqui não é uma forma de equiparação. Isso aqui é uma forma de equiparação. Então, isso aqui nós vamos colocar que é exceção. Tá bom? A regra é não vinculação ou equiparação. Esse artigo aqui que prevê que os vencimentos do Poder Legislativo e Executivo não pode ser superior ao Poder Executivo, ele é uma exceção. Porque é uma forma de equiparação. Não é? Então, tá bom. Você precisa saber, pessoal, olha só, também sobre a remuneração. Nós falamos aqui vencimentos, subsídios e sobre a remuneração. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Existe também um teto e um limite remuneratório, né? Aqui, vamos colocar aqui sobre a remuneração. O teto está disposto num inciso, gente, que dá até preguiça de ler. Sério mesmo. Porque quando você chega na metade dele, você acha assim, meu Deus, não entendi nada, eu vou voltar lá em cima. Aí você começa a ler de novo, você lê mais uma linha, meu Deus, já me perdi de novo. É o inciso 11 do artigo 37. Vamos ver aqui o que dispõe o inciso 11. Olha só. A remuneração e o subsídio. Então, vamos pegar aqui esses dois, ó. A remuneração e os subsídios dos ocupantes. Ó. Remuneração e subsídio. Dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional. Ah, mas empresa pública não está aqui, sociedade de economia mista não está aqui. A gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá? Que todos estão incluídos aqui nesse teto remuneratório. Então, vamos lá, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargo, função e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes, isso quer dizer legislativo, executivo e judiciário, da União, dos estados, do DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Então, gente, põe tudo nesse pacote aqui desse teto remuneratório. Esse é o teto remuneratório geral, né? Você coloca tudo. Você inclui pensões, proventos,
despesa aqui, ó, vantagens pessoais ou qualquer outra natureza. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Vamos lá, vamos fazer um esquema aqui que vai ficar mais fácil de entender. Então, existe um teto. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, um teto. Um teto. Geral aqui, ó. Esse limite geral são os vencimentos mensais dos ministros do STF. Ministros do STF. Ninguém pode ganhar mais do que um ministro do STF ganha por mês. Esse é o teto geral, ok? E no parágrafo 9º do artigo 37, dispõe que esse teto remuneratório, esse limite remuneratório, eles se estendem às empresas públicas, sociedade de economia mista e subsidiárias. Então, tá todo mundo dentro desse balaio aqui, tá bom? Não pode ganhar mais do que os ministros do STF. Porém, ao longo desse inciso, você vai ver que existe um subteto. Então, vamos colocar aqui. Ninguém pode ganhar mais que os ministros do STF. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no DF o subsídio mensal do governador e no âmbito do Poder Executivo o subsídio dos deputados estaduais, distritais, no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do TJ, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal, em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Jesus, me ajude! Já deve estar pedindo socorro aí, mas vamos lá que você vai conseguir entender, ó. Existe um teto geral dos ministros do STF. Existe um subteto no âmbito municipal e estadual. Quais são esses subtetos? Vamos colocar aqui, ó. Subteto. Agora vai ficar mais organizadinho para você, gente, ó. O teto geral, ministros do STF. No âmbito dos estados, e eu vou te falar aqui o que é mais importante nesse esquema para você, tá? No âmbito dos estados, nós vamos ter o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Dentro do Poder Executivo, o teto tem parâmetro o subsídio do governador. Então, vamos colocar aqui, ó. Quanto ganha o governador? Isso é importante para você. Para você que está estudando aí para as carreiras policiais, isso aqui é importante para você. O teto geral são os ministros do STF e dentro do estado o parâmetro para o poder executivo é quanto ganha o governador.
Para o poder legislativo no âmbito estadual, nós temos como referência o subsídio dos deputados, quanto ganha os deputados estaduais e distritais, tá? E aqui existe um teto máximo de 75%. O deputado estadual, por exemplo, e os deputados distritais não podem, vou colocar aqui de vermelho, deputado estadual e deputado federal não pode ganhar mais que 75% dos deputados federais. Opa! Ok? O poder legislativo, então, o teto é quanto ganha o deputado estadual, o deputado distrital, sendo que o deputado estadual e o distrital não pode ganhar mais que 75% do deputado federal, ok? Isso é importante você só saber. O que você precisa fixar mesmo é o teto geral, que são os ministros do STF, ninguém pode ganhar mais do que eles, e no âmbito estadual, do poder executivo, é quanto ganha o governador. Ninguém pode ganhar mais do que ganha o governador no âmbito estadual dentro do poder executivo, ok? Legislativo você vai saber, vai ler aqui. Mas o mais importante para você da Polícia Civil é o poder executivo. O poder judiciário também é uma confusão, gente. Mas vamos colocar aqui, você vai conseguir entender direitinho. Dentro do poder judiciário é quanto ganha os desembargadores do TJ, os juízes do tribunal que chamam desembargadores. Então, vou colocar aqui quanto ganha o desembargador do Tribunal de Justiça. Sendo que o desembargador do Tribunal de Justiça tem um limite de 90,25% dos subsídios aqui do que ganha os ministros do STF. Tá bom? Isso aqui se aplica ao Ministério Público. Isso aqui se aplica ao Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. É o que dispõe esse inciso enorme 11 do artigo 37 da nossa Constituição, dispondo sobre o teto de remuneração dos servidores, ok? Nós temos aqui também, para finalizar, muito facinho, nós falamos aqui no âmbito geral, né, que é os ministros do STF, nós falamos aqui no âmbito estadual e ficou faltando o municipal, né, gente? E nós nos perdemos aqui, eu me perdi aqui na tela. Vamos fazer aqui de novo, ó, remuneração. Nós estávamos no teto
teto geral, que são os ministros do STF. Nós falamos aqui no âmbito estadual. E agora nós vamos falar no âmbito municipal. No âmbito municipal, esse inciso dispõe que o limite é quanto ganha o prefeito. Tá bom? Então, no âmbito municipal, o parâmetro aqui do teto remuneratório é quanto ganha o prefeito. Beleza? Ok, pessoal. Vamos no disposto aí, né, na letra afirmativa D, o que prevê aqui a afirmativa D, vamos ver o que está errado aqui, já que nós sabemos que a nossa afirmativa C, que é a correta. A afirmativa D dispõe assim: são símbolos do Estado de Minas Gerais a bandeira, o hino e o selo oficial, todos definidos em lei. O que vocês acham que está errado aqui, não é? Nós vamos falar aqui rapidamente sobre o que prevê tanto a Constituição quanto a Constituição do Estado de Minas Gerais. Essa aqui é uma afirmativa mais específica sobre o Estado, a Constituição do Estado de Minas Gerais. Por quê? Vamos lá, ó. Vamos colocar aqui nossa tela em branco e vamos ver aqui, porque, ó, a questão quer saber se o candidato tem conhecimento sobre os símbolos. Olha só, sobre os símbolos. Quais são os símbolos do Estado de Minas Gerais? Vamos ver os símbolos tanto do Estado de Minas Gerais quanto os símbolos da República Federativa do Brasil, já que nós estamos tendo aula de direito constitucional, certo? E é uma questão, gente, que eles gostam muito de cobrar em prova. Eu não sei qual é a finalidade, mas, enfim, já caiu em prova incontáveis vezes sobre os símbolos da República Federativa e, às vezes, sobre os símbolos de cada estado. Então, vamos fazer aqui. Tem até um mnemônico bem legal aqui, ó. Na Constituição, vamos colocar aqui da Constituição. A Constituição Federal de 88 tem como símbolos você vai memorizar assim, ó. Baías. Lembra das prainhas quentes de Bahia? E aí você não vai esquecer mais. Vamos lá, ó. Os símbolos da República Federativa do Brasil tem esse mnemônico aqui. O que quer dizer isso? São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, e as armas e o selo. Já na Constituição de Minas Gerais, Constituição Estadual de Minas Gerais, são símbolos. E aqui nós vamos ter uma diferença, tá, pessoal? São símbolos. Eu decoro assim, ó. Barribra.
para ficar diferente, mas você faça o mnemônico que você quiser, o que for mais fácil para você. Dentro do estado de Minas Gerais são símbolos a bandeira, são semelhantes o hino, o brasão, e nós não temos aqui nem as armas e nem o selo, tá, pessoal? As armas e o selo, eles são de nível federal. Então, eles são símbolos da República Federativa do Brasil. E dentro dos estados, nós temos as bandeiras, os hinos e o brasão, tá bom? São os símbolos aqui. Isso tá no artigo 7º da Constituição do Estado. E aqui na República Federativa do Brasil, nossa Constituição aqui está no artigo 13, parágrafo 1º. Artigo 13, parágrafo 1º, ok? O parágrafo 2º da Constituição Federal prevê que os estados poderão ter símbolos próprios, por isso que nós temos essa diferença entre a Constituição e entre a Constituição do Estado, ok? Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Nós voltamos com mais dicas numa próxima aula. Eu espero que você tenha, acumulado conhecimento, através da nossa aula, acumulado conhecimentos aí para ser aprovado, no seu concurso, é o que eu espero fortemente. Desejo aqui do meu coração. Um abraço para você. Tchau, tchau.